nome é Eulália Rebeca da Silva Araújo. Eulália é nutricionista formada pelo Centro Universitário do Vale de Pojuca. Ela realizou seu mestrado no programa de pós-graduação em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente é doutoranda do mesmo programa de pós-graduação. Eulália realizou seu estágio sanduíche em Biologia Molecular no Centro de Investigações Biomédicas, em México. Realizou treinamento em microscopia eletrônica de transmissão, com ênfase em outras estruturas de mitocôndrias cerebrais, no Laboratório Nacional de Nanotecnologia do Centro Nacional de Pesquisa em Engenharia e Materiais. Foi premiada com a Bolsa de Pesquisadores Historicamente Excluídos pela Elsevier e pode representar a ciência produzida no Brasil no evento Cell Symposia Mitocôndria Multifaceted em Espanha. E é membro do Grupo de Pesquisa em Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica da Universidade Federal de Pernambuco e realiza pesquisas voltadas aos temas de paralisia cerebral, plasticidade fenotípica e nutracêuticos na Unidade de Estudos em Nutrição e Plasticidade Fenotípica da Universidade Federal de Pernambuco. É membro da Sociedade Brasileira do Doha e também é revisora de várias revistas de alto impacto. E aí convido a Eulália para que ela coloque sua apresentação e hoje nos vai apresentar sobre essa. Sim, Eulália, somente tira. Pronto, já tiro essa parte embaixo. Tá ótimo, Eulália. Quando você precisar, pode começar. Boa tarde, gente. Me chamo Eulália Rebeca, conforme a Erika me apresentou. Sou mestra e doutoranda em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento, nutricionista de formação, e hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre a importância de Edgar Morin, com ênfase no pensamento complexo, direcionando a nossa discussão para a educação. Como seria essa complexidade que ele propõe e as suas repercussões para a educação, para o pensamento complexo, a ciência e para a cultura no modo geral. Primeiramente, quem é Edgar Morin? Edgar Morin é, sobretudo, um homem. Ele nasceu em Paris em 1921. Ele teve uma história importante com a literatura desde o início da sua infância. Ele vem de uma família judia e ele perdeu a sua mãe desde cedo, e ele encontra o refúgio dessa falta, dessa saudade na literatura. Então, desde a infância, Edgar Morin, ele começa a escrever, então ele encontra esse preenchimento na escrita dos livros, escrevendo o que sente. Então, ao longo do seu desenvolvimento, ele vai apaixonando-se por escrever. E aí ele se forma em História, Direito, Geografia ao longo dos anos e vai se aprofundando também nos estudos de Filosofia, Sociologia e Epistemologia. Edgar Morin atua como pesquisador, ele participou da formação do Centro Nacional de Pesquisa em Paris. Ele também atua como professor universitário e ele produz diversos livros, são mais de 30 obras somadas nas mais diversas áreas, que vamos observar que ele sempre trabalha o pensamento complexo, unindo os saberes que ele foi construindo ao longo dos anos, e a gente observa que desde a sua formação e a infância, que ele desenvolveu um vínculo afetivo pela literatura, e ele coloca isso em prática. E dos principais livros, os mais conhecidos e importantes por alguns historiadores e estudiosos de Edgar Morin são O Método e Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, que vamos dar ênfase nessa apresentação. Edgar Morin foi influenciado por diversos pensadores contemporâneos, dentre eles Russell e Marx, nas áreas das ciências sociais, política e psicologia. E ele fala
em todas suas obras sobre a complexidade. O que seria, então, essa complexidade que ele vem sempre trabalhando, sempre falando e discutindo, não só em suas obras escritas, mas também nas palestras e nas pesquisas que ele realiza. A complexidade, ela é um modelo, ela é uma linha de pensamento que se contrapõe ao método reducionista, ou seja, o método reducionista. Esse modelo reducionista seria uma maneira de pensar fragmentada, hiperespecializada e reduzida, ou seja, uma forma de observar as coisas, os pensamentos, as áreas nos mais diversos contextos, de maneira separada, ou seja, por exemplo, eu observo as ciências humanas desconecta das ciências exatas. Eu formo indivíduos hiperespecializados em ciências exatas, mas que desconhecem das ciências humanas. Eu não conecto as diferentes áreas, então eu reduzo e formo disjunções. O modelo reducionista, ele é fragmentado, reduzido e disjunto. Ele separa os saberes e, por isso, ele forma pessoas hiperespecializadas em uma única coisa. Além disso, Edgar Morin fala que a complexidade ela se contrapõe ao reducionista, que é formado por ruínas de edificação. O que seria isso? Ruínas fragmentadas de saberes. São pessoas que conhecem um saber de uma área que são arruinados porque são formas de saberes de outras áreas. E o que sabem sobre as outras áreas são pequenos fragmentos, são pequenas ruínas. Então, que não se conectam, que não se utilizam, e que esses saberes que em outrora conheceram e tiveram acesso estão arquivados. É um tipo de conceito que vamos adentrar ao longo da apresentação, que ele fala sobre arquivamento de saberes que precisam ser acessados para se atingir a complexidade. A complexidade, ela não é, então, um modelo reducionista, ela é o oposto. A complexidade, portanto, é o oposto da simplificação. A simplificação seria um sinônimo, seria algo parecido com o modelo reducionista. Então, o modelo reducionista, que é a maneira tradicional de pensar, ela seria, ela estaria propondo uma simplificação do saber e uma simplificação de expor o saber, de discutir o conhecimento, desassociado da cultura, desassociado dos outros saberes e da conexão dos diferentes saberes para se formar novas faces. A complexidade é diferente disso e ela vem contrapor e se sobrepor a esse modelo reducionista. A complexidade, se formos comparar com a simplificação, seria o mesmo que se falar sobre integração ao invés de isolamento. A complexidade permite integrar saberes, enquanto a simplificação estaria associada a isolar os saberes. Além disso, a complexidade, através da integração dos saberes, permite que esses saberes conectados façam surgir novas faces, novos olhares. E é então que a gente discutiu esses dias anteriores lá no grupo do WhatsApp sobre a transdisciplinaridade, que seria a conexão dos diversos saberes arquivados que nós tivemos ao longo de nossa história, não só o conhecimento científico das diversas ciências que tivemos em nossa formação, mas também o conhecimento cultural, social, político, biológico, e esses diversos saberes precisam estar integrados para surgir novas faces, novos horizontes, maneiras de pensar que estariam associados à complexidade. E Edgar Morin propõe que a complexidade
através do surgimento de novas faces, permitiria o enfrentamento de incertezas. Isso é um dos saberes que ele vai falar no seu livro, Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. Essas incertezas seriam os erros e as ilusões. São pessoas que escutam o que os outros falam, conhecimentos repassados, mas que não têm pensamentos próprios, que não vão atrás de buscar os seus conhecimentos, de investigar. E também se aplica a pessoas, figuras públicas, políticos e nós mesmos que enfrentamos diariamente problemas da era planetária que ele nomeia, como os diversos problemas que vêm surgindo nas diferentes áreas do mundo, crises ambientais, crises políticas, sociais, e que nós não conseguimos refletir sobre elas e buscar soluções. E ele fala que através do pensamento complexo, da complexidade, nós conseguimos ver com novos saberes, novas faces e enfrentar essas incertezas buscando soluções. Então, comparando a complexidade com a simplificação, é o mesmo que, de uma forma mais é, simples, falar de integração contra o isolamento do conhecimento. E a simplificação, que seria o que propõe o modelo reducionista versus a complexidade, seria o mesmo que está falando de um paradigma simplificador do conhecimento, que ao invés de unir saberes e integrá-los, estaria considerando apenas polos ou partes. Por exemplo, formar indivíduos, formar profissionais de ciências humanas que desconhecem ou conhecem pouco de ciências exatas, ciências biológicas, de cidadania e também de cultura. Considerar polos ou partes, formar indivíduos hiperespecializados com conhecimento fragmentado, reduzido e disjunto, ou seja, separado, desconectado. Além disso, trabalha com disjunção e redução, que é o que estamos discutindo. Ele não é dialógico, ou seja, ele não traz um diálogo e uma conexão entre os polos e partes. Em exemplos mais práticos, seria como não falar sobre o bem e o mal para o entendimento de ambos, ou desconsiderar a desordem para o entendimento da ordem. São exemplos práticos para entender que eles são conceitos opostos, bem e mal, ordem e desordem, mas que para entendê-los, eles precisam estar conectados e que a existência de um não anula a existência do outro. Eles precisam ser entendidos juntos, não reduzidos, e que a complexidade precisaria incluir a existência deles, dialogando não como reduzidos ou disjuntos, não considerados como polos exatamente opostos e por isso desconectados, mas dialogando e por isso conectando-os. E por isso, então, a complexidade, de acordo com Edgar Morin, é uma forma de pensar de maneira conectada, unindo saberes e utilizando esses saberes unidos para formar novas faces, e o método para se atingir a complexidade seria o pensamento complexo, ou seja, complexidade está associada com o pensamento complexo. O pensamento complexo nada mais é do que o método da complexidade. O pensamento complexo é a reforma do pensamento, é a união dos saberes que são arquivados ao longo de nossa formação. Para se atingi-lo, é preciso acessar esses saberes, uni-los, formando então novas maneiras de pensar, novas maneiras de visualizar as diversas coisas, pensando de maneira integrada, não fragmentada, mas dialógica, recursiva e hologramática. E é por isso, então, que o pensamento complexo é baseado em 3 princípios, de acordo com Edgar Morin: o princípio dialógico, o princípio recursivo e o princípio hologramático. E o que dizem, então, esses princípios que baseiam o pensamento complexo? O princípio dialógico é baseado na ideia de que a compreensão e a existência da dualidade devem estar interligadas para se atingir a complexidade. Como assim? Ela considera que, ao mesmo tempo,
termos antagônicos são complementares. Então, trazendo a ideia da discussão entre bem e mal, ordem e desordem, eles, mesmo sendo termos opostos e antagônicos, eles se complementam. Para se pensar de forma complexa, considerando o princípio dialógico, termos antagônicos, eles se complementam e eles existem de maneira dual, e mesmo tendo essa dualidade, eles podem permanecer no seio de uma unidade. Eles precisam ser considerados para serem compreendidos. Então, a compreensão no pensamento complexo, de acordo com o princípio dialógico, é entender e considerar aceitando a existência da dualidade e que a existência de um não anula a existência do outro, mas que os dois, mesmo antagônicos e opostos, são complementares. Além do princípio dialógico, o pensamento complexo é baseado no princípio recursivo. O princípio recursivo traz a ideia de um processo mútuo, ou seja, um processo de via dupla entre causa e efeito. Ou seja, todos os produtos e efeitos são ao mesmo tempo causas e produtores do que os produz. Então, com o mesmo exemplo que eu relatei anteriormente, bem e mal, ordem e desordem, são termos antagônicos e complementares que, de acordo com o princípio recursivo do pensamento complexo, eles possuem alguma relação mútua entre um e outro que estão conectadas com um processo de causa e efeito. Por exemplo, a ordem antecede a desordem antecede a ordem, a paz se conquista com a guerra e a guerra se finaliza com a paz. São termos que são antagônicos, mas se complementam de acordo com o princípio dialógico, eles se dialogam, eles têm uma dualidade e juntos formam uma unidade, e de acordo com o princípio recursivo, eles têm uma relação mútua de causa e efeito em algum momento. Então, em algum momento, eles se complementam e um com o outro possuem alguma relação de causa e efeito. Ou seja, em algum momento, um causa e produz o outro. Tem alguma conexão de causa e efeito mútua entre eles, que os conectam. Então, o pensamento complexo, a complexidade, de acordo com Edgar Morin, envolve o princípio recursivo. E trazendo a ideia que estamos discutindo desde o início, de que a complexidade envolve a união dos saberes arquivados, de todos os saberes das mais diversas áreas, para uni-los e não fragmentá-los, para aplicá-los juntos e não dividi-los, o princípio hologramático é um exemplo prático dessa ideia da complexidade, porque ele é a soma das ideias dos outros dois princípios, tanto do princípio dialógico quanto do princípio recursivo, porque ele traz a ideia inicialmente de inseparável, ou seja, dos termos das ideias antagônicas das áreas opostas, trazendo também as ideias que falamos de ciências humanas e exatas, que no pensamento reducionista e tradicional são áreas opostas, mas não são, elas existem de acordo com o pensamento complexo como inseparáveis, elas precisam uma da outra e elas se conectam de alguma forma. E nesse princípio, Edgar Morin aborda uma relação muito importante sobre o homem e a sociedade. De que forma? Ele faz uma analogia ao holograma, em que no holograma todas as partes representam quase uma totalidade do todo, e o todo é a soma das partes. Então, existe aí, na relação do holograma, um processo de causa e efeito do princípio recursivo e também um processo de relação dialógica entre as partes e entre o todo. Eles se complementam na dualidade e se encontram no seio da unidade. O princípio hologramático baseia-se nas ideias dialógicas e recursivas para explicar principalmente a relação do homem e da sociedade, incluindo que o homem, com a sua humana individual,
compõem o mundo biológico, então o homem gera descendentes, propõe, faz a continuidade da espécie, se reproduz e forma indivíduos, e a sociedade, que inclui o homem, mas que também se inclui, está incluído, tem essa relação complexa, propõe um meio social, a cultura, a linguagem. Então, o mundo biológico está para o mundo sociológico, assim como o mundo sociológico está para o mundo biológico. Eles têm uma relação inseparável e um está conectado com o outro. Um é causa e efeito do outro e um dialoga com o outro. É por isso, então, que, como estamos falando desde o início desse slide, o princípio logramático resulta das ideias do princípio dialógico e recursivo. E Edgar Morin, então, fala sobre a complexidade ao longo dos seus estudos, propõe o método do pensamento complexo para se atingir a complexidade, e ele diz que a transdisciplinaridade é a instrumentalização do pensamento complexo, ou seja, é a maneira prática de se aplicar o pensamento complexo. Então, a transdisciplinaridade é a prática do pensamento complexo. Ela seria o tecer entre os saberes arquivados, eu acesso os diversos saberes, eu conecto esses saberes, eu proponho a união desses saberes e eu formo novos conhecimentos, novas faces, novas maneiras de visualizar, enfrentar certezas, propor soluções, visualizar as diversas áreas do mundo, social, político, biológico. Então, é uma maneira de visualizar as coisas, também de aplicar na prática profissional, de interagir entre o mundo social e biológico, humanidade, homem com o homem. Então, a transdisciplinaridade é a prática do pensamento complexo e ela se aplica nas mais diversas facetas em que o homem está incluído. E para falar um pouquinho sobre transdisciplinaridade, eu trouxe aqui 2 exemplos, 2 pernambucanos, Josué de Castro e Paulo Freire. Josué de Castro é o exemplo que também falamos um pouco no grupo do WhatsApp esses dias. Ele existiu antes desses conceitos serem conversados, nomeados e discutidos, mas é um exemplo clássico da aplicação do pensamento complexo, que é a transdisciplinaridade, porque Josué de Castro teve uma formação diversa em diferentes áreas, na sociologia, na geografia, foi uma figura política, se formou em medicina, também se especializou em nutrologia, se envolveu com a nutrição, e ele também teve a parte da docência, da pesquisa, e ele aplicou todos esses saberes, todos esses conhecimentos, na formação de novas faces, de novas maneiras de visualizar. E no enfrentamento de incertezas, ou seja, de problemas. Qual foi o problema que Josué de Castro buscou entender e solucionar? A fome. Ele aplica os conhecimentos dele no estudo da fome e ele busca entender a fome e também propor soluções. Josué de Castro, em todas as suas obras, faz um estudo amplo sobre a fome, entendendo e denunciando a fome como um problema político, mas que também estava associado a mais a má administração política que estava relacionada com seca, com a produção agrária, que estava relacionado também com o mau entendimento das características culturais regionais das regiões, das diversas sub-regiões do país, dos hábitos alimentares, da falta de conhecimento sobre as características nutricionais da população, porque ele observa, ao realizar estudos nutricionais com a população, que aqueles indivíduos, eles estavam com desnutrição, então não só desnutrição energético-proteica, mas eles não se alimentavam de micronutrientes suficientes.
Então, ele realiza diversos estudos e ele fala sobre as mais diversas áreas, o contexto político, o contexto ambiental, falando da seca do sertão e a sua relação com a falta de acesso aos alimentos. Ele faz estudos sobre o metabolismo energético, ele faz diversas buscas usando os diversos saberes que ele tem para estudar a fome. Então, ele é um exemplo prático da aplicação do pensamento complexo através do instrumento proposto por Edgar Morin anos depois, que é a transdisciplinaridade. E ele estuda a fome propondo soluções. Então, ele consegue fazer isso, essa união dos saberes da sua formação, propondo soluções para isso, com o enfrentamento de incertezas, que Edgar Morin vai falar sobre isso nos seus livros, principalmente nos 7 saberes necessários à educação do futuro, e ele une esses saberes visualizando novas faces, vendo não só como um problema isolado, mas como um problema multidimensional, bidimensional e transdisciplinar. Além de Josué de Castro, eu trouxe um exemplo de Paulo Freire. A questão de Paulo Freire com a transdisciplinaridade e com o pensamento complexo, eu encontro no livro A Pedagogia do Oprimido, quando ele denuncia sobre o modelo bancário da educação tradicional. Então, assim como Edgar Morin, Paulo Freire falava sobre a questão do modelo educacional, que para Edgar Morin é um modelo reducionista, forma de pensar diferente. Simplória, a simplificação ao invés do pensamento complexo. E Paulo Freire vai falar sobre a relação entre o professor e o aluno, e ele propõe que é necessário uma mudança no sistema de educação para que os educadores sejam educadores educandos e que os educandos sejam educandos educadores, para que não haja um modelo bancário onde os professores depositem os conhecimentos na cabeça dos alunos, eles apenas recebam, mas que haja uma interação. E nessa interação, nessa dualidade, eu consigo visualizar o modelo complexo e o princípio dialógico, considerando as partes, não visualizando o professor e aluno como polos, como partes e como indivíduos opostos, como figuras opostas, mas entendendo que a partir do pensamento complexo, Paulo Freire considerava essas figuras como complementares, dialógicas, considerando também o princípio logramático que foi explicado por Edgar Morin. E aí Edgar Morin vem propondo essa complexidade, esse pensamento complexo, essa aplicação através da transdisciplinaridade, que seria o instrumento para se aplicar o pensamento complexo, através da educação do futuro. Por quê? Porque para se atingir essa maneira de pensar, seria necessário e é necessário uma forma de se educar nova, uma forma de se educar diferente, de formar indivíduos cidadãos, sujeitos cidadãos que conhecem diferente, que são programados, que são estimulados a pensar de forma diferente. Esse pensamento complexo, ele precisa ser estimulado também nos sistemas educacionais. Ele fala que essa educação do futuro, baseada na complexidade e no pensamento complexo, é necessária para vencer a crise planetária. Então, Edgar Morin conecta a teoria da complexidade com o pensamento complexo e a transdisciplinaridade a algo do século atual, que é a crise planetária. Essa crise planetária seria o conjunto das impotências gerais diante dos problemas que surgem diariamente no mundo. Que problemas? As crises políticas, sociais, as guerras, os problemas ambientais, as mudanças climáticas. Então, todos esses fatores diversos são denominados por Edgar Morin de crise planetária, sobretudo no século atual, que tudo isso se tornou mais intenso e agravante. E ele fala que a única da gente conseguir vencer essa crise
planetária, também denominada de agonia planetária, seria aplicando essa complexidade que ele já vem estudando há um tempo, há muito tempo, com o pensamento complexo e com o instrumento da transdisciplinaridade. E de que forma? Com uma educação diferente, com a educação de educação do futuro. Por quê? Porque ainda não se é usual essa forma de pensar, ainda não se é comum. Então, essa agonia planetária, que é sinônimo da crise planetária, exigiria uma reflexão sobre as ruínas de edificação, que é que seria essa associação com o modelo reducionista. Por quê? Porque sempre estamos acostumados a visualizar todas as coisas, não só dentro da academia, dentro das universidades, dentro do contexto profissional, mas também nas resoluções dos problemas políticos e sociais de maneira disjunta, de maneira separada. As crises políticas ainda são vistas desconectas das crises ambientais e as suas soluções também. Então ele fala que essa agonia planetária ela precisa ser refletida com a complexidade, ou seja, todos esses problemas, todas as áreas que envolvem política ambiental, sobretudo a climática, a social, a biológica, tudo isso precisa ser visto de maneira conectada, de maneira que se interage uma com a outra, que uma é causa e efeito da outra, que são duais, mas que se encontram em uma unidade, e que se a gente supera que essa fragmentação não existe só no conhecimento, mas que na prática também dessa crise planetária, a gente consegue enfrentar as incertezas, superar essas impotências dos problemas e também buscar soluções. E foi isso que Josué de Castro tentou fazer com a fome, estudando a fome, propondo soluções para os governantes, para o mundo em si, e ele fez um estudo amplo sobre maneiras de se resolver a fome. Então, a agonia planetária, que envolve todas as áreas em um contexto diverso, exige uma maneira de pensar diferente e complexa, e precisaria ultrapassar o pensamento da simplificação, o modelo reducionista, baseado na fragmentação dos saberes, de visualizar as áreas para o enfrentamento de incertezas e a busca de mudanças. Dessa forma, a educação do futuro é uma educação de forma complexa, ou seja, baseada na complexidade, no pensamento complexo e na aplicação da transdisciplinaridade. Ela baseia-se na formação do sujeito cidadão, ou seja, não só no sujeito especializado em uma área, no sujeito profissional, num sujeito professor, mas num sujeito cidadão, conhecedor de todas as coisas, conhecedor do mundo biológico, do mundo social, da relação do mundo social e biológico, conhecedor também do contexto das guerras, dos contextos ambientais, das suas obrigações antropoéticas, que ele vai falar bastante no livro Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, porque isso desenvolve o pensamento crítico e a sua importância, a importância desse sujeito no contexto mundial. Então, formando sujeitos cidadãos, entendendo a sua aplicação, a importância da multidimensionalidade e a sua aplicação nisso, a sua tarefa, o seu dever nessa multidimensionalidade que envolve o contexto mundial e a biodiversidade dimensional, que são então as áreas social, ambiental, política, biológica, todas as diversas áreas que o sujeito cidadão está incluído. A educação do futuro propõe uma reforma do pensamento. Então, para se alcançá-la, precisaria ultrapassar o modelo reducionista e o pensamento associado à simplificação, à fragmentação dos saberes, à redução e à disjunção dos saberes, que está associada com a hiperespecialização. E com isso requer mudanças
no sistema de ensino convencional, porque os principais locais em que se há essa educação, em que se há a formação do sujeito, são as instituições de ensino, básica e universitária. Então, a educação do futuro, de acordo com Edgar Morin, para se atingir esse pensamento complexo, essa maneira de pensar diferente, para se superar as crises planetárias e o contexto mundial que estamos vivendo, ela exige mudanças no sistema educacional, na maneira em que esse conhecimento é repassado, na maneira que esse conhecimento é colocado para os indivíduos. E ela objetiva religar os saberes disjuntos, ou seja, ela objetiva estar associada com a complexidade, unindo os saberes que são arquivados, colocando então a conexão desde cedo com esses saberes para se estimular indivíduos a pensarem de forma dialógica, recursiva e hologramática sobre os mais diversos contextos em que o homem está inserido, seja ele cultural, social, biológico, ambiental, e que todos esses codependem um do outro. E, portanto, um dos livros mais atuais de Edgar Morin, ele vai explorar essa conexão do pensamento complexo com a educação do futuro, que seria a forma de se alcançar e de ampliar essa complexidade. E o livro que ele fala muito sobre isso é um livro curto. Eu sugiro a leitura para vocês, se quiserem entender um pouco melhor sobre isso, que é Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, onde ele vai explorar passo a passo sobre os sete saberes, para se alcançar essa educação baseada na teoria da complexidade e pensamento complexo que a gente explorou no início da apresentação. Quais são esses sete saberes? O conhecimento, explicar o conhecimento, estimular o conhecimento para o indivíduo, não só o conhecimento geral, mas o conhecimento pertinente, ensinar a condição humana, e esse saber está muito associado sobre o homem entender a condição biológica, social, também a empatia sobre rir, chorar, sobre todos esses fatores que envolvem o homem no geral. A identidade terrena para trazer a explicação sobre o planeta, sobre o contexto ambiental, sobre a era planetária, o quão é importante situar o indivíduo sobre esses aspectos que são anulados pelo pensamento da simplificação, pelo modelo reducionista. O enfrentamento das incertezas, que é outro saber que ele vai falar nesse livro sobre a educação do futuro, que é trazer o estímulo à coragem para enfrentar erros, ilusões, para se opor ao que é falado e em busca das investigações, para falar sobre a busca do conhecimento e que a verdade não é inacabada, então ele vai propor sobre isso, então, que pode ser mutável. Ele fala sobre esse conhecimento, mas que estamos sempre em conhecimento, sempre em mudanças, então vai falar sobre isso, sobre o enfrentamento das incertezas, mas também sobre esse contexto de que os estudos vão se ampliando e que é necessário trazer essa contextualização para os indivíduos, ensinar a compreensão humana, então, a compreensão do homem e também da sociedade que ele está inserido, e a ética do gênero humano, ou a antropoética, que seria o papel do indivíduo cidadão, do sujeito cidadão, no meio em que ele está inserido, tanto no contexto político, social, ambiental. Então, ele propõe a formação do indivíduo como um todo nas mais diversas áreas, trazendo as responsabilidades do sujeito nos mais diversos aspectos, ressaltando a importância dele de pensar, unindo os saberes que ele tem, também na resolução dos problemas que estamos enfrentando nessa era planetária e que a responsabilidade envolve cada um de nós, aplicando os saberes diversos que temos arquivado, tanto em questões políticas, sociais, culturais, e que é importante entender essa ética, esse papel do gênero humano. O homem, como já falamos, ele está envolvido na sociedade, a sociedade interage com o homem de maneira hologramática,
elas obedecem uma relação de causa e efeito mútuo, elas dialogam, então é importante o homem entender o seu papel na sociedade, que o que acontece nessa era planetária é também dever do homem compreender e buscar soluções para. Aqui estão as principais referências, são as próprias obras do Edgar Morin, e essa terceira referência é o livro que eu citei no slide anterior, que eu sugiro a leitura para vocês. É uma leitura bem curta e que pode ajudar bastante a fixar o conhecimento que a gente discutiu ao longo dessa palestra. Muito obrigada, Eulália, pela brilhante apresentação. Aí, quem tiver perguntas, já pode colocar a mãozinha. Também quero agradecer a presença do professor Omar Guzmán Quevedo, do México. Quero agradecer também a presença da professora Sandra Lopes, que nos honram nesta palestra. E quem tiver perguntas, já pode colocar. Eulália, parabéns pela apresentação. Eu tenho várias perguntas. Vou começar com a primeira pergunta, Eulália. Como o pensamento complexo de Edgar Morin pode contribuir para a reformulação dos modelos tradicionais de educação e para a construção de um ensino mais interdisciplinar e integrador? Então, Edgar Morin, ele associa, principalmente nesse livro, a educação dos saberes, os 7 saberes necessários à educação do futuro, para aplicar essa complexidade, o pensamento complexo, na educação. Ele traz a ideia de que os saberes precisam estar conectados para se pensar de forma diferente, com novas faces, e isso estaria associado a ensinar não só o conhecimento, e o conhecimento pertinente, mas trazendo o indivíduo com relação a estar contextualizado nos aspectos da cidadania, também sobre a compreensão da era planetária, que seriam os problemas que estamos enfrentando, sobre a identidade humana, que é de onde ele vem, qual é o seu papel no meio social, político e ambiental, e sobre a antropoética humana, que é a ética do gênero humano, que seria falar sobre os seus papéis e as suas obrigações no meio que ele está inserido. Então, que Edgar Morin fala sobre a complexidade, que seria trazer a ideia do pensamento complexo na educação, seria somar ao que se é passado do conhecimento, não só para formar um sujeito em uma determinada área, mas para que o sujeito, além de um sujeito formado em algo, fosse um sujeito cidadão, que ele estivesse também coerente, sabendo do que do que acontece na cidadania que ele está inserido, das suas obrigações e das suas responsabilidades referentes a esse contexto, a essa área. Então, conhecer todas as coisas, conhecer os problemas da crise planetária e como se posicionar diante disso. Nesse contexto, então, aí o indivíduo, ele conseguiria contribuir além, por exemplo, do que ele está estudando, aprendendo, como você bem falou, contribuir com a sociedade. Aí, como você falou sobre os 7 saberes, eu também tenho uma pergunta. Como os 7 saberes necessários à educação do futuro podem ser implementados, por exemplo, nas escolas, nas universidades, para formar profissionais ou cidadãos mais preparados para os desafios atuais? Isso exigiria, como ele fala, uma mudança nos sistemas educacionais. Então, implementar o pensamento complexo e a complexidade através do que Edgar Morin propõe exigiria uma reforma ampla no que a gente está acostumado a ver nas escolas e nas universidades. Eu não sei exatamente como isso se aplicaria aqui no Brasil, mas existem alguns locais. O professor Paulo Santana, que iria estar aqui conosco hoje, é um grande estudioso da transdisciplinaridade e de Edgar Morin. Ele participa do curso de medicina da Faculdade de Medicina do Sertão e ele aplica esses conhecimentos através de um modelo. Eu não conheço muito bem o nome que ele deu para esse modelo, mas ele tenta colocar esses conceitos
pensamento complexo e da transdisciplinaridade através do aluno como um centro da aula, e o aluno tem acesso ao conhecimento antes, e o professor ele fica como uma figura secundária, mas o aluno ele vai trazendo o conhecimento, ele é estimulado a conhecer antes. O professor ele não vai depositando conhecimento, que seria o modelo bancário que também Paulo Freire fala, mas ele tem acesso antes e eles conseguem dialogar, que seria um dos princípios do pensamento complexo, que é o princípio dialógico. E ele fala sobre isso, né, do princípio recursivo, dialógico, hologramático. Mas a sua formação também, então esses indivíduos eles não veem cadeiras meramente das ciências da saúde. Não é somente, eu creio que é o modelo PBL, mas não é somente o modelo que ele conseguiu alterar nessa instituição, ele consegue mudar as disciplinas. Então, os indivíduos vêm de administração, eles vêm sobre espiritualidade, eles vêm sobre ciências ambientais. Então, ele conseguiu mudar não só o método de ensino, mas também as disciplinas, os componentes curriculares que aqueles indivíduos têm no curso de medicina. Então, eu creio que esse seria um passo importante para as instituições seguirem. Trazer essas mudanças. Muito obrigada, Eulália. Vou abrir aqui espaço para as perguntas. Saulo, podem fazer sua pergunta, Saulo. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, queria parabenizar a Eulália pela excelente aula. O assunto, o Edgar Morin, é um assunto quase que inesgotável, né? Eu tive a oportunidade de estudar sobre Edgar Morin na graduação em psicologia, e eu vou trazer um contexto da minha graduação e, em seguida, trazer a minha pergunta. Eu estudei na FPS, Faculdade Pernambucana de Saúde, e lá a gente não aprende no modelo tradicional de ensino. A gente aprende baseado no modelo que é o método ABP, que é da aprendizagem baseada em problemas, em que a ideia, a proposta é justamente trazer, assim, inicialmente a discussão de conhecimentos prévios e o estudo de forma que o aluno possa construir o conhecimento baseado justamente na sua formação e na sua concepção prévia sobre o conteúdo, trazendo, assim, uma tentativa de colocar, até como você está dizendo agora, né, o aluno como protagonista, né, e não o oposto do modelo bancário, né, como diz Paulo Freire, assim, do professor que está depositando conhecimento. Inclusive, curiosamente, um semestre depois de que eu saí, foi instituído lá os módulos interdisciplinares, né? Então, assim, módulos da graduação que são divididos em tutorias, que são as salas de aula, com estudantes da área de saúde, né? No mesmo grupo, medicina, nutrição, psicologia, estudando o mesmo conteúdo, dividindo o mesmo espaço de discussão, que é justamente uma tentativa de incorporação do que é chamado do módulo inter, né? Módulo interdisciplinar, que é, ao meu ver, assim, um primeiro passo, né? Um passo importante para a institucionalização, vamos dizer assim, na prática do pensamento complexo e transdisciplinar. Minha dúvida é baseada em isso aqui em duas, no sentido de que quais são, talvez, os passos práticos de se colocar isso realmente na prática do ensino educacional? Eu acho, por exemplo, que esse exemplo, tanto que você deu agora, voltado ao professor citado, como, por exemplo, da FPS, são tentativas que são extremamente válidas e fazem sentido na prática, mas eu me pergunto também até que ponto, e aí queria ouvir sua opinião sobre como isso pode ser colocado na educação básica, tá? Ainda nas escolas. Porque o que eu noto é justamente assim que quando a tentativa ela é feita no ensino superior, a dificuldade de adaptação do aluno é maior porque ele vem toda de uma construção da educação básica no modelo tradicional. Então, até para assim, a questão do viés mesmo, assim, adaptação a um método diferente, por mais em que ele faça mais sentido por ser uma construção de conhecimento, a adaptação torna mais difícil quando vem toda uma construção escolar da educação tradicional. E aí, como isso poderia, talvez, ser aplicado, talvez, ainda no ensino, na educação básica, ainda na escola, e se, primeiramente, se isso é possível, e se sim, como, né? Obrigado. Tá. Bom, eu acredito que o pensamento complexo em si, ele está associado com
a reorganização do sistema educacional, mas ele também é uma maneira de estimular o pensamento o conhecimento pertinente, ou seja, ele deve estar dentro de cada um de nós. Então, eu creio que no conhecimento, no ensino básico, talvez maneiras de incluir os saberes arquivados, então as disciplinas que são passadas, os conhecimentos que são passados, por exemplo, matemática, português, talvez se isso não fosse possível unir de alguma forma, meu conhecimento é limitado para propor união dessas áreas, mas criar momentos ou discussões de conexões entre essas áreas. Então, talvez não conexão de uma disciplina com a outra, mas eventos, problemas, conteúdos programáticos que propusessem que o aluno, desde cedo, conseguisse pensar unindo os saberes. Então, o pensamento complexo, ele exige uma reforma no sistema educacional, mas ele também é uma maneira interna de cada um de nós de pensar, em que nós conseguimos acessar os nossos próprios saberes arquivados, conhecimento, como eu falei, das diversas áreas, mas também cultural, social, a minha perspectiva de cultura, que isso envolve o que eu leio também em casa, o que eu conheço de literatura, o que eu conheço das religiões, o que eu conheço sobre empatia, o que eu conheço sobre os aspectos familiares, o que eu vejo nos jornais. Então, é importante que eu também tenha esse estímulo a acessar os meus saberes arquivados e uni-los. Então, eu acho que, se não uma reforma das maneiras em que são passadas as disciplinas, mas estímulos a unir esses saberes que são arquivados e tentar aplicar na prática com eventos, com palestras, com estimular pensamentos sobre resolução de problemas, sobre contextos mundiais, sobre crises ambientais, então estimular essa complexidade desde cedo. Perfeito, perfeito. Obrigado pela resposta. Obrigado, Saulo, pela sua pergunta. Agora passo para Carlos. Carlos, pode fazer a sua pergunta? Oi, gente, boa tarde. Eu acho muito legal esse tema, né? E eu fiquei bem curioso, em saber por que Eulália se interessou, né, por esse tema, se ela aplica de alguma forma esse tema, né? Ou se ela pensa em aplicar. E outra questão também, assim, meio que as perguntas já vão respondendo as perguntas que já foram feitas, né, já vão respondendo algumas minhas. Porque eu acho que um desafio principal é o interesse, do aluno. Porque, assim, é, eu acho que o pessoal está cansado de ver eu falar sobre arquitetura, né? Eu e Taina, mas enfim. No curso de arquitetura é uma coxa de retalho. Às vezes as pessoas não têm ideia, mas a gente estuda de tudo, assim, tipo, é um mundo, aí você vai para a ecologia, vai para a filosofia, vai para a sociologia, vai para estudos econômicos, enfim, é uma coxa de retalho. Mas, assim, a ideia do curso é juntar e tudo isso, mas é muito difícil. Tipo, a gente sente extrema dificuldade. Não só isso, mas eu acho que uma falta de interesse, né? Eu, particularmente, eu passei a me interessar por essa questão da transdisciplinaridade quando eu li a tese da minha orientadora. Tipo, ela é arquiteta, né? Fala sobre educação, a formação do arquiteto. Mas ela vai, tipo, para fenomenologia em um capítulo. Depois vai para teoria artística e depois vai para neurociência. E, tipo, ela vai com muita propriedade, e profundidade em cada um desses temas, né? E tenta realmente, no final, trazer essa junção. E ficou para mim a ideia, né? Que é um mundo, a gente não está tratando só de arquitetura, né? A gente está
observando toda a realidade para a partir daí tirar alguma conclusão, né? Acho que quando a gente tem uma cabeça muito centrada na nossa área, tipo, esse estudo vai me ajudar em nutrição, esse estudo vai me ajudar em arquitetura, acaba que a gente se limita, né? E não pensa na realidade em si, nos problemas da realidade. Vamos supor, Josué de Castro talvez nunca passou por uma disciplina chamada fome, porque é algo assim que envolve muitos saberes, né? E é um interesse não particular de uma área, é um interesse em comum de diversas áreas, né? Então, é um exercício também, né? Eu, como arquiteto, eu quero ser um ótimo, um excelente arquiteto. Mas essa ideia também de ser um excelente arquiteto pode me isolar em uma área. E eu posso apenas querer, né, substâncias que tenham relação direta com minha área, né? Então, mas hoje eu entendo diferente, né? Hoje eu entendo que a realidade é muito complexa e eu acho que até lidar com arquitetura, lidar com o cliente, saber os desejos, os sonhos dele, a realidade dele, envolve um pouco de tudo. Então, mas enfim, eu acho que a primeira pergunta foi bem rápida, né? Acho que Saulo já fez, né? Como estimular esse interesse, né? Eu gostei da tua resposta falando sobre palestras, eventos que demonstrem essas integrações, né? E estimulem, e vem o papel do professor também, né? Estimular essas interligações, porque assim, eu posso estudar duas disciplinas diferentes, mas às vezes eu não consigo juntar. E algumas eu acho fácil, talvez pela minha realidade, mas outras eu acho muito difícil. E se não tiver alguém que faça essa ligação entre os conhecimentos, eu não consigo, né? Enfim, é só um comentário e essa pergunta inicial sobre o interesse de aula. Puxando esse gancho que você falou que é importante alguém para auxiliar, unir os pensamentos, foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu entrei no mestrado, o meu orientador sempre foi o professor Raul Manhães, e antes de começarmos a pesquisa, na verdade eu o conheci, a gente já estava trabalhando no projeto, antes de eu entrar mesmo e começar as aulas e a pesquisa, e ele me estimulou a ler sobre diversos assuntos. Então, eu entendi desde o início, através dele, ele foi o meu estímulo, sobre literatura, sobre política, sobre diversas coisas, inclusive sobre Edgar Morin, sobre Josué de Castro, sobre os mais diversos livros que vocês imaginarem, ele que ia colocando para eu ler e eu discutia muito com ele, então sempre ficavam lacunas que eu ia conversar com ele, ele conversava comigo. Então o estímulo que eu tive para isso, esse interesse surgiu, porque o professor foi me estimulando para isso e eu discuti com ele, eu descobri com ele, sobre a transdisciplinaridade, e eu vejo que isso é muito importante para o que trabalhamos. A gente faz parte do DOHAD, que é uma forma de pensamento, as origens desenvolvimentistas da saúde e da doença, é uma linha de pensamento que a gente trabalha e a gente pesquisa, e ela envolve a união dos saberes nas mais diversas áreas. Então, a gente precisa entender e associar a ecologia, a genética, a epigenética, a biologia. Então, esses saberes, eles precisam estar conectados para se entender o DOHAD, que a gente nomeia aqui de plasticidade do desenvolvimento. Então, o professor, ele foi falando sobre conceitos gerais, ele me falava dos livros, sobre literatura, sobre cultura, sobre cientistas, sobre também
pernambucanos e brasileiros importantes nos mais diversos contextos sobre história do Brasil e do mundo, enfim, para depois a gente chegar no ponto da pesquisa. Então, ele me introduziu todos esses conhecimentos da transdisciplinaridade, por isso que veio esse interesse e hoje eu aplico na minha pesquisa, na minha prática. Só um detalhe, gente. A minha professora, Maria de Jesus, ela é coordenadora do Centro de Estudos Avançados. É um centro de transdisciplinaridade da UFPE, né? Inclusive, ela fez, eu estava até comentando sobre essa palestra, ela fez o discurso, escreveu e falou o discurso de doutor honoris causa, que é um sinal, né, da UFPE de excelência de estudo, né, de Edgar Morin. Aí tem um texto sobre isso, né, demonstrando que a UFPE reconhece ele como um dos principais patronos, né, da nossa universidade. Depois eu compartilho. Perfeito. Obrigada, Carlos, por suas perguntas. Agora passo para a Mércia. Mércia, pode fazer sua pergunta? Boa tarde, Eulália. Parabéns, foi ótimo. Obrigada. A minha pergunta, na realidade, ele se traz muito porque a gente vê que a gente tem esse tema um pouco teórico, mas a prática ela se torna um pouco distante. Por alguns motivos, né? Por exemplo, o próprio Edgar Morin ele foi formado em sua formação na história, geografia, direito, tipo, se aprofundou em sociologia. Então, se a gente parar para pensar, hoje, é como se a gente não pudesse fazer isso. Eu não sei se todo mundo tem essa impressão. Mas se eu sair de uma faculdade, de uma formação de história, para fazer uma de geografia, e depois fazer outra de direito, as pessoas não veem com bons olhos atualmente, né, na cultura de hoje. Então, como é que tipo, esse pensamento complexo da transdisciplinaridade hoje é um embate forte com a cultura que a gente tem de ser especializado em apenas uma coisa do nosso, por exemplo, você você vai se formar nisso, você vai ser especialista disso. E eu vejo que muitas vezes a gente se torna um pouco distante. A gente acredita que tem essa transdisciplinaridade, tem esse pensamento complexo, porque a gente tem a internet e o conhecimento é mais fácil para a gente ter um pouquinho de cada coisa sobre diferentes temas, mas nada muito profundo, é sempre muito superficial, né? Então, como é que hoje, atualmente, no cenário que a gente vive, se culturalmente é difícil a gente fazer assim como os grandes pensadores antigos que tinham várias formações, ter, né, esse pensamento complexo de forma não seja tão superficial? Bom, a transdisciplinaridade, ela não só se aplica nas áreas do conhecimento científico e nas áreas das grandes ciências, mas quando a gente fala de transdisciplinaridade, a gente fala de união dos saberes arquivados sobre diversos contextos. Então, envolve também o nosso conhecimento de mundo, o que a gente tem de cultura. Quando a gente fala de cultura, envolve tudo aquilo que a gente sabe, que a gente adquiriu ao longo da vida. Então, por exemplo, os livros que a gente leu de literatura, o que a gente conhece sobre a nossa região, o que a gente conhece sobre os principais escritores, o que a gente conhece sobre política, o que a gente busca ler sobre o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo, o que a gente busca entender o que está acontecendo com os Estados Unidos, que saiu recentemente sobre o contexto mundial. E é justamente o que ele fala, Edgar Morin fala sobre a era planetária, é sair da bolha de achar que a transdisciplinaridade é somente formação em diversas áreas acadêmicas. Não, o conhecimento não é só o acadêmico, o conhecimento é o cultural, é o senso político, é o senso crítico de viver em sociedade, de entender a antropoética, que é também a condição humana, a relação de humano com humano. Isso envolve a empatia, isso envolve entender o outro, entender o meio social. Então, quando ele fala sobre transdisciplinaridade e saberes, ele fala dos mais diversos saberes e das mais diversas áreas que existem, não só o contexto acadêmico e científico, mas também todos os outros saberes, aquilo que a gente adquiriu.
Eu não sei se vocês lembram, do que a gente aprende, assim, na escola, mas tem diversos tipos de conhecimento. Tem o conhecimento científico, tem o conhecimento filosófico, tem o senso comum, tem diversos tipos de conhecimento. Então esses saberes que a gente vem, adquirindo ao longo da vida, e esse senso crítico que a gente desenvolve lendo, pesquisando, conversando, interagindo, utilizando a condição humana, antropoética, compreensão da identidade terrena, que são condições que Edgar Morin fala, sobre atingir o pensamento complexo. Obrigada. Nada. Mércia, muito obrigada pela sua pergunta. Agora passo para José Tiago. Pode fazer sua pergunta, José. Boa tarde, pessoal. Eu já fui até contemplado pela fala de Saulo, porque minha pergunta era também direcionada à educação básica, né? Mas eu também penso sobre como isso se aplicaria na prática, que também Mestre já comentou. E é justamente sobre isso. E eu acho que a prática, ela envolve principalmente a questão política, né? Eu consegui ter acesso à transdisciplinaridade, pelo menos que eu lembre, assim, né? Do meu percurso acadêmico na residência, que era uma residência multiprofissional. Então, tanto a interdisciplinaridade quanto a transdisciplinaridade estava presente. E toda vez que se pautava sobre isso, a gente pensava nos fatores políticos que estavam relacionados a esses, justamente a implementação, né, da transdisciplinaridade e do conhecimento integrado em outros setores. Porque quando a gente está no ambiente acadêmico, a gente já tem um construto, já tem um conhecimento reservado, arquivado, né? Mas quando a gente pensa na educação básica, existe uma dificuldade maior de se ter esse conhecimento arquivado, a não ser aquele que já esteja intrínseco no indivíduo. E aí a minha pergunta era exatamente sobre como é que a gente conseguiria ultrapassar essas barreiras políticas para tentar mudar esse sistema educacional na educação básica. No caso, com questões de barreiras políticas, tu se refere a que sentido, assim? Mas relacionado à educação mesmo, porque se o professor que está lá, que vai dar aula, ele é um dos pontos que vão levar essa mudança no sistema educacional convencional, como é que a gente atravessa essa barreira para chegar e fazer com que o professor ele consiga modificar o próprio sistema educacional para poder atingir os alunos, né? Seria nesse sentido. Entendi. Na verdade, essa parte envolve mais outros poderes, né? Judiciário, parlamentares, o Ministério da Educação. Não seria tanto a figura do professor, mas quando se refere a instituições públicas, isso está muito envolvido com o Ministério da Educação. Se forem instituições privadas, como eu citei, uma faculdade de medicina que eu pude visitar, e eles conseguem ter essa liberdade de mudar o método do ensino, conseguir alterar componentes curriculares, eles já conseguem ter essa autonomia, mas se a gente se refere a instituições que obedecem leis e precisam seguir um padrão instituído pelo governo, eu creio que isso precisa obedecer a alguns comandos maiores. Eu não entendo muito bem quais seriam os passos, mas muita burocracia, provavelmente. E a gente consegue entender que existe um desafio muito grande ainda para ser enfrentado, né? Para a gente conseguir modificar o sistema, porque para modificar o sistema é preciso atravessar muitas e muitas barreiras, não só a política, e isso existe um enfrentamento muito grande, uma dificuldade muito grande por parte de quem estuda e de quem quer implementar, né, esse sistema. E eu acho que uma coisa, assim, muito ligada a isso é, inclusive, a falta do senso crítico acerca dos aspectos políticos, porque se, por exemplo, a gente não desenvolve, não estimula sobre formar indivíduos, formar cidadãos que desenvolvam um senso crítico político, vão sempre ser escolhidos governantes políticos e cargos políticos, pessoas que não conseguem ter um olhar atencioso para a educação.
Então, se a gente não estimula também o pensamento crítico acerca da política, a gente vai sempre colocar pessoas, governantes, que não vão dar tanta atenção à educação, e a gente tem aí uma relação mútua de causa e efeito, e a gente não vai conseguir nunca superar esse sistema educacional. Terminar nas perguntas, Silvia. Certo. Se tem perguntas, tá? Podem fazer sua pergunta. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Você está conseguindo me ouvir, não? Estou ouvindo, estamos ouvindo. Sim. Na verdade, eu tenho mais alguns comentários assim para puxar alguma discussão, caso você queira comentar, né, os colegas também. Enquanto o pessoal foi falando, eu fui anotando algumas coisas aqui. José falou agora um pouco, né? Era uma das coisas que eu iria perguntar, mas ele já perguntou, então eu vou comentar algumas coisas. Eu acho que uma das dificuldades principais, assim, em implementar esse tipo de sistema primeiramente a questão política, né, que foi levantada por vocês, que eu acredito que também reflete uma visão, eu até comentei lá no grupo um pouco sobre isso. Eu acho que os políticos e a própria sociedade em si têm uma visão do ensino em geral, tanto dos níveis básicos, né, dos níveis básicos, quanto do ensino universitário, eles têm uma visão muito de formação técnica. Técnico no sentido de formar pessoas para o mercado de trabalho, né? Basicamente, mais um trabalhador. Então, eu acredito que já se foi o tempo em que o universitário, o estudante, o graduando, o bacharel, né, como minha avó do interior bem gostava de falar, não, fulano é bacharel, porque antigamente bacharel era uma coisa de fato relevante, né? Era uma pessoa que pensava sobre o assunto, que desenvolvia ideias. Hoje o bacharel em fisioterapia, por exemplo, vou colocar a minha categoria, né, no FAV, é um mero técnico em reabilitação, uma pessoa que sai da universidade formada para executar determinadas técnicas, muitas vezes sem senso crítico, muitas vezes também sem conseguir, por exemplo, ter uma desenvoltura científica razoável. Por quê? Porque as universidades, tanto públicas quanto privadas, estão focadas em entregar esses profissionais para o mercado de trabalho, né? Claro que a gente sabe que existe a necessidade de profissionais no mercado de trabalho, é óbvio. Não estou dizendo que não existe, mas essa visão de formação, de formar por formar, eu acho que é o que tem prejudicado muito a ciência, sabe? E aí isso entra também um pouco, reflete um pouco também na questão da produtividade acadêmica, que eu acredito que dificilmente alguns dos colegas vão discordar, né? Que a produtividade acadêmica hoje, por mais que seja incentivada, e a gente sabe o porquê, né? Diz assim, não, tem que produzir, tem que publicar e tal. A, a ideia por trás é boa, mas gera uma situação, gera um sintoma, né, dentro da academia que, ao meu ver, é negativo, porque acaba se publicando por publicar. Muitas vezes, eu particularmente, dificilmente vejo artigos recentes, vou dar um exemplo, da minha área de pesquisa, artigos maiores do que 5 páginas. Enquanto que se eu pegar algumas referências que eu ainda uso nas minhas pesquisas, da época de 2011, 2010, 2008, por aí, a gente pega artigos realmente densos em pesquisa, uma pesquisa muito bem desenvolvida, com 15, 20 páginas, e que até hoje são, pelo menos na minha área de pesquisa, artigos que ninguém consegue deixar de usar, porque são
é aquele tipo de coisa que parece um alicerce, né? Foi colocado ali como alicerce e todo mundo que pesquisa de lá até hoje usa aquilo ali. Então, essa frugalidade, se é que eu posso dizer assim, que a gente tem vivido, né? E eu acho que até aquele filósofo fala sobre a sociedade líquida, né? Esqueci o nome dele agora, não fugiu a memória. É, tem refletido muito isso também. Mas eu acabei fugindo um pouco do tema da aula, né? Da sua palestra, que por sinal foi muito boa. E aí eu queria também, além de fazer esses comentários sobre a dificuldade de implementação, né? Eu falei da questão política, da questão da formação técnica, que eu acho que é a visão que tem prevalecido hoje. Eu vou citar um exemplo. Eu não sei se todos sabem, mas eu trabalho aqui na UFPE, no Centro de Ciências Médicas, né? E eu não vou também citar exemplos, mas não vou citar nomes nem exemplos assim claros, mas eu vou dizer alguns casos assim de forma genérica, mas são casos reais, né? Eu já escutei algumas vezes aqui dos colegas, por exemplo, uma faculdade privada que tirou do seu currículo obrigatório a medicina legal. Isso aconteceu esse ano, recentemente. E a medicina legal, ela é uma das poucas disciplinas que tem contato com as áreas de ciências humanas ainda dentro da medicina, né? Então a gente vê realmente uma espécie de desmonte das áreas da saúde no que diz respeito às ciências humanas e sociais, né? Eu já conversei com professores mais antigos aqui do curso também, professores e noutra época poderia se chamar de catedráticos, né? Que também comentam sobre o próprio curso de medicina da UFPE, que antigamente era um curso que tinha, se eu não me engano, 4 disciplinas específicas, assim, voltadas à área de humanas, né? Estudando a filosofia humana, do ser humano, a filosofia da saúde. E hoje existe só uma disciplina que é claramente nesse sentido, e é uma disciplina curta, né? A qual essa professora, né, que é uma professora daqui do curso, que ela ainda está dando aula, ela disse que ela entende como extremamente negativo. Por quê? Porque os alunos estão saindo do curso, né, profissionais médicos cada vez menos humanos. A gente acha que uma disciplina é só mais uma disciplina, mas na verdade, quando são disciplinas que fazem você refletir, aquilo ali muda o tipo de profissional que você é. A forma que você vai abordar seu paciente, né? Eu acredito que a maioria de nós aqui somos da saúde, então, a forma que a gente aborda o nosso paciente no ambulatório, na nossa clínica, ela vai refletir o nosso pensamento, a nossa cosmovisão, né? A nossa visão de mundo daquele paciente. Se eu vejo aquele paciente só como um cliente, como uma pessoa que eu tenho que despachar e resolver o mais rápido possível, a gente vai ter cada vez mais se repetindo e aumentando os casos de descaso, né, de erros médicos, de erros de enfermeiros, de fisioterapeutas, como eu falei da minha área. Então, assim, eu acho que essa ideia de Edgar Morin, que eu não conhecia, né, conheci hoje, eu achei muito interessante, ela de fato é muito urgente a ser aplicada, porque nesse pouco tempo que eu tenho de vida, né, e nesse pouco tempo que eu tenho de academia, eu só estou vendo as coisas piorarem nesse sentido, porque desde que eu entrei na faculdade em 2013, cada vez mais os cursos de saúde estão menos humanos, tanto na sua formação acadêmica, no sentido de retirada das disciplinas que levam a essa reflexão humana, quanto as pessoas também, né? Que já vem de um sistema de ensino, no ensino básico, tornando as pessoas cada vez mais individualistas, menos reflexivas, e elas já chegam na faculdade querendo, não, como é que eu faço só para cumprir minha obrigação, bater minha meta, tirar minha nota boa e pronto, eu não quero saber mais nada, eu quero só bater minha meta aqui. E eu digo isso porque a gente vê como os alunos de primeiro período chegam aqui
E é triste dizer que é uma coisa lamentável a forma que a gente tem visto os alunos, né, se comportando no contexto de graduação e de academia. Bem, foi um pouco de desabafo também, espero que os colegas, né, possam comentar também aí. E é isso. Obrigada, Cá, pelo seu comentário. Muito obrigada, muito pertinente. Agora passo a pergunta para a Alessandra. Alessandra, pode fazer a sua pergunta. Olá a todos. Eu queria parabenizar a Eulália. Eu gostei muito da sua didática, da sua forma de como comunicou conceitos tão complexos, que é a complexidade de Edgar Morin, mas que é tão apaixonante, né? Tão visceral. Quem conhece, ou ama ou odeia. No meu caso, eu amei, me apaixonei há 20 e poucos anos atrás, quando eu o conheci pela primeira vez. Foi maravilhoso, e desde então eu tenho me esforçado a colocá-lo em prática, né? Aplicá-lo no meu dia a dia, mas eu acredito que é mesmo um treino, né? Um treino mental, uma neuroplasticidade que a gente precisa exercer, e isso deve ser ensinado desde cedo. O que eu fiquei aqui pensando enquanto vocês estavam falando é que os alunos eles saem do ensino médio muito focados nas disciplinas especializadas, né? É o português, é a redação, é a literatura, é a matemática, é a física. Aí, quando chega na universidade, continua uma certa especificidade, mas ainda há uma tentativa agora de se costurar. Mas veio de todo um histórico, né, de um conjunto desde o infantil até a universidade, de pensamento especificado, muito restrito. Então, assim, é de fato um treino. Eu acho que os colegas professores universitários têm uma grande missão, porque, infelizmente, no Brasil especificamente, que o ensino é muito voltado para o Enem, tem uma certa, os colégios, né, têm um compromisso em treinar a especialização, em treinar o pensamento repartido. Eles não conseguem ainda costurar, mas espero que, chegando na universidade, assim como eu cheguei e me deparei com Edgar Morin e me apaixonei, e trazendo para a discussão, né, eu fiz meu mestrado também nessa linha de pesquisa, com esse olhar, tentando costurar saberes. Fui para as ciências exatas, tentando fazer essa ponte com as ciências da antropologia e da psicologia. Usei a história, enfim, vários instrumentos. Mas eu queria saber de você, Eulália, o que é que você acha em relação à ciência biomédica, né? Eu vejo com otimismo, né? Já para adiantar aqui, eu vejo com otimismo, porque eu tenho me deparado no dia a dia com alguns profissionais na clínica que operam já, médicos e nutricionistas, psicólogos, que têm um olhar já de medicina integralista, né? Que é aquela medicina que aborda o ser humano como um todo e busca integrar os vários saberes. E eu acho que isso está se tornando uma tendência, e eu noto que, especificamente depois, né, de 5, 10 anos para cá, com o acréscimo de casos de TEA, TDAH, dos transtornos de neurodesenvolvimento, eu vejo que há uma preocupação desses profissionais em integrarem esses saberes e se dialogarem entre si, mas eu ainda vejo um grande desafio para a gente que trabalha na área, né, dos transtornos e dos diagnósticos, na questão dos manuais diagnósticos, por exemplo, né, que é um DSM-5 ou CID-11, você vê a categorização de doenças, tudo ali muito bem separadinhas, né? Seria uma utopia, Eulália, você acha que conseguir vislumbrar um dia um CID-11, um CID-15, um CID-16, que já tivesse essa visão mais integralista, mais complexa? O que é que você acha? Eu acho importante, eu concordo que, de um tempo para cá, a ideia de interação entre os diversos profissionais das ciências biomédicas se intensificou, e eu considero muito importante que isso realmente aconteça para lidar com as diversas doenças e transtornos, principalmente os transtornos mentais e de desenvolvimento, é também a área que eu estudo. Creio que, da maior parte, né, a gente aqui do programa de neuropsiquiatria e ciências do comportamento.
Eu só não entendi muito bem a tua segunda pergunta, eu queria que tu explicasse um pouquinho mais sobre essa parte, assim, que tu falou da categorização do diagnóstico em um dia, como é que seria isso, a tua pergunta, para eu entender melhor e conseguir te responder. Só uma provocação. Será que tem como a gente vislumbrar isso um dia, né? Um DSM-5 ou um CID não ser tão separado em suas categorizações de doença? Então, eu acho que tem que ser trabalhado ainda mais a visão holística do paciente. Essa questão de visualizar o indivíduo, o paciente, como uma doença, não é algo que eu concordo. É importante. Acho que cai. Estão me ouvindo? Aqui deu Sim. Visualizar o paciente como uma doença não concordo, porque é importante se achar um diagnóstico para conseguir traçar um tratamento correto, atingir metas, interagir com profissionais e buscar soluções. Mas é importante considerar que cada indivíduo tem as suas especificidades, tem a sua vivência, tem os seus fatores, ambientais, fatores genéticos, biológicos, ele tem a sua história de vida e isso deve ser considerado. Então, ainda que eu considere o diagnóstico importante, com certeza, mas o indivíduo deve ser olhado de maneira holística e todos os outros aspectos devem ser considerados. E a ideia também de que ele pode apresentar diversos outros critérios para outras comorbidades, isso também deve ser relativo. Então, acho que se a gente está lidando com pessoas, eu não buscaria de início definir ele em uma categoria de diagnóstico, mas ouvi-lo, uma escuta ativa, uma comunicação assertiva com empatia, entender a história dele, os aspectos dele, os fatores que ele passou, a vivência, e com isso, com essa escuta, com essa comunicação, entender um diagnóstico para que possa colocá-lo num tratamento, e atingir metas para oferecer qualidade de vida. Outra pergunta, Alessandra? Não, era só essa mesmo. Tá certo. Obrigada, Alessandra, pela pergunta. Ainda está Obrigada. levantada aqui a mão cá. Você deseja fazer outra pergunta? Aqui levantada a mão. Certo. Vou passar para o professor Omar. De nada, Carlos. Vou passar para o professor Omar de México, que levantou aqui a mão, que nos está honrando com sua presença. Professora Érica, acho que Joaci perguntou primeiro. Pode dar para ele se gosta. Tá certo. Joacim, pode fazer sua pergunta. Obrigada, Joacim. Obrigada. Eu associo muito, quando tu me faz essa pergunta, a ideia de que nutrição está associada com emagrecimento. É algo que é bem, assim, comum das pessoas associarem e talvez até dos estudantes, assim, que entram na graduação. Não sei se todos que saem da graduação de nutrição saem com esse pensamento, mas a nutrição não é só envolvida com emagrecimento, com hipertrofia, existe um mundo, em que a nutrição pode ser aplicada, pode ser utilizada. Então, acho que desenvolver esse pensamento, do indivíduo que está fazendo a graduação e também da sociedade, de que a nutrição
pode ser aplicada em diversos aspectos, ela tem o intuito de promover bem-estar através da alimentação e não só dietas para trazer o emagrecimento, a hipertrofia, mas nos mais diversos aspectos. Saúde e bem-estar físico, mental, emocional, então é muito importante trazer essa ideia também, essa aplicação. Obrigada, Joci, pela pergunta. E agora passo para a professora Unara. Oi, Eulália. Oi, professor. Primeiramente, tudo bem? Tudo bem? Certo, eu estou na aula, mas aproveitei para escutar sua palestra. Primeiramente, Eulália, parabenizar pela apresentação de você. Acho complexo mesmo, como falar a professora, para a sua idade, falar desses conceitos de Edgar Morin, que é muito complexo, né? Mas sobre isso eu queria aproveitar sua experiência, que você, de sua formação no contexto da plasticidade fenotípica. Você que acha com respeito à temporalidade para aplicar esse tipo de, de ideias do pensamento complexo? Você falou no sistema educacional, mas em que momento seria o melhor? Que, falando da plasticidade fenotípica, a gente sabe que nessas etapas precoces da vida, quando a gente mais aprende, né? Quando mais pode se instalar essas capacidades. E não sei se pode ser implementado ou sugerido de ser implementado na escola primária ou na universidade. Você que acha a respeito? Obrigado. Obrigada, professor, pela pergunta. É um prazer revê-lo, senhor. Bom, de acordo com as ideias da plasticidade fenotípica, que a gente estuda sobre o desenvolvimento, a origem da vida, a formação das conexões do sistema nervoso. A origem mais precoce, na escola primária, seria uma época mais importante para tentar implementar esse pensamento complexo, porque estariam sendo formadas as conexões, o pensamento cognitivo, e aí os indivíduos poderiam ter esse acesso ao pensamento complexo e, consequentemente, é uma consolidação maior. E aí eles estariam numa fase mais crítica do desenvolvimento cognitivo, isso seria, consequentemente, mais consolidado, de acordo com os estudos que a gente vê sobre a plasticidade fenotípica e a neuroplasticidade. Então, a gente teria que vencer muitos desafios para conseguir implementar isso, mas de acordo com as fases do desenvolvimento, seria uma época muito viável para conseguir consolidar isso, para conseguir formar indivíduos mais críticos e com um pensamento mais complexo, conseguindo unir os saberes nas outras fases da vida e conseguir aplicá-los, formando, a conexão desses saberes com novas fases. Certo, Lália. E outra pergunta, Lália. Acho que Edgar Morin é alguém, ele tem 103 anos, né? Ele é Sim, eu acho que uma pessoa conservada, né? Mas acho que ele era visionário, né? Ele pensando nessa complexidade, né? Que é muito necessária nesses tempos, né? Agora todo o sistema está virando para simplificação, e então sobre essa incompatibilidade de proposta de ideia e na atualidade mesmo o filme americano, você sabe, eles estão completamente digeridos, né? Não tem nada de complexidade. E sim. então eu queria perguntar para você como esse cenário contraditório pode, como isso pode ajudar para esse cenário, né? Porque os mesmos os telefones, tudo isso tem um sistema preditivo onde não obriga já a pensar, né? Tudo está digerido para consumir. Você que acha com respeito a isso? Eu creio Obrigado. que nós, cientistas, temos um papel importante na disseminação do conhecimento. Talvez promover, a existe uma palavra que fala sobre disseminação do conhecimento, eu creio que seja, eu esqueci a palavra, mas é algo que fala sobre disseminar o conhecimento, popularização. A gente precisaria popularizar o conhecimento, talvez com vídeos, com
uma linguagem mais popular sobre o que a gente produz nas academias, isso de uma forma para estimular o pensamento das outras pessoas que estão fora da academia, uma maneira de trazer um senso crítico, colocar essas pessoas para pensar, porque estão muito acostumadas com coisas mais simples, com um pensamento reducionista, com aquilo que visualizam e não conseguem desenvolver criticidade com relação àquilo. Então, começando por nós, cientistas, que trabalhamos com isso, e tentar popularizar o que a gente faz, o que a gente trabalha, de uma maneira que esse conhecimento seja mais acessível para as outras pessoas também. Isso, uma anécdota muito rapidinha. Eu descobri Edgar Morin, por professor Raúl, que me pediu para procurar um livro dele quando eu morava na França, lá em Bordeaux. Certo? Então, parabéns, muito obrigado pelo convite, professor Raúl, por me enviar o link. É sempre um prazer escutar vocês. Muito obrigado. Sim, doutor. Saludos. Obrigado, professora Érica, também. Nada, professor. Muito obrigada, professor Omar, pelas perguntas. E uma honra tê-lo aqui. Passo para o professor Raul. Professor Raul. Eu estou muito feliz pela palestra de hoje e pela interação entre o palestrante e as pessoas, os ouvintes, né? Eu queria dizer o seguinte: uma aplicação prática do pensamento de Morin é a nossa própria disciplina, sabe? O que eu tenho tentado fazer é que essa disciplina não fique encaixotada nos limites que uma disciplina normal, não quero dizer que a nossa seja normal, embora eu acho que seja, viu? Possa ter. Então, por exemplo, quando a gente fala em teorias epistemológicas, eu acho que na medida em que a gente discute a forma de pensar ciência, ou a forma de pensar não só ciência, mas o pensamento humano, a gente está colocando em prática, né, a transdisciplinaridade, né, que Edgar Morin fala, que em toda a sua teoria, né, do pensamento complexo, mas também isso tem uma história. Então, se a gente entender que tudo tem uma história, isso vem do passado, né? Quando eu falo para vocês, olha, pensem em conhecer Josué de Castro, né? Pensem em conhecer Paulo Freire, né? Pensem em, por exemplo, eu achei muito bom o Cal, ele falou sem se lembrar, mas ele falou do Zygmunt Bauman, né, que fala sobre a fluidez, a liquidez dos relacionamentos da sociedade líquida, né? Então isso aí isso demonstra, Cal, que nós mesmos, nos nossos pensamentos, nas nossas vivências, no nosso conhecimento, temos já dentro da gente, e isso eu vou chegar lá no início, e isso é muito importante, né? Quando você traz isso para cá, a gente pensa, foi o que aconteceu, eu disse, eu não conhecia Viktor Frankl, e aí eu procurei conhecer, sabe? Bom, é claro que tem que ter da gente uma atitude proativa, não é? É preciso que a gente entenda o que a gente é e o que a gente quer ser e o que a gente quer desenvolver. Se a gente está aqui é porque a gente pensa em ser... Aqueles que estão no mestrado pensam em ser professores, né? E se pensam em ser professores, tem que ter um pensamento crítico diante do que teve e do que não quer ter diante do que teve. Então, para modificar, mas aí também uma escolha ideológica, né? Você ou pensa em si somente ou pensa no coletivo.
né? Eu sou daqueles que pensam no coletivo, né? E pensar em mim significa pensar no coletivo, né? Então, se você teve uma experiência que na escola, em todos os níveis, eu digo, e que não foi boa, então o fato de se preparar é um fato de se preparar proativamente. Eu exponho para vocês e para meus alunos, tanto Érica como Eulália são alunas minhas. E a Eulália falou, quando um aluno meu chega, não é? Sobretudo no caso de Eulália, que foi desde o início tal, assim, da pós-graduação, a primeira coisa que eu tento fazer é abrir a mente dela, mas ela tem que estar disposta para isso, né? Para o pensamento complexo, para a transdisciplinaridade, para saber que uma pessoa que vai fazer um curso no nível que a gente quer tem que ser uma pessoa culta, tem que ser uma pessoa aberta a conhecer o mundo, a conhecer as coisas, né? Então, eu acho que, por exemplo, como o Omar colocou, o ponto principal do nosso grupo de pesquisa, que é a plasticidade fenotípica, né? Que é o Doherty, né? E aí a gente vê que um ponto importante, né, no desenvolvimento humano é o período perinatal, né, é a infância, né, são os períodos iniciais da vida, né? Então, é claro que aí, quando você vai pensar em expandir o pensamento crítico, a transdisciplinaridade, o pensamento complexo, aí você tem que ir para aí. E aí você vê que tem muito a ver com grandes pesquisadores pernambucanos, Paulo Rosas, Paulo Freire, né? Cientistas pernambucanos, como o doutor Naide Teodósio. Bom, eu estou falando isso para vocês, mas, por exemplo, no México, provavelmente existem também grandes pesquisadores que têm um pensamento aberto, como tem no mundo todo, né? Então, eu acho que, no caso das crianças, é criar um ambiente, né, onde a pergunta é mais importante do que a resposta, né? Isso estimula o pensamento complexo, que conhece a incerteza e a interligação dos saberes, né? Então, você pode ensinar uma criança problematizando o mundo dela. Então, e isso os profissionais, os professores, eles desde que entrem nesse movimento, eles podem fazer. Isso é feito uma vez eu vi uma experiência muito interessante sobre todo mundo fala da internet, não sei o quê, do celular, não sei o que lá. Aí eu vi uma experiência assim muito interessante que foi feita, se eu não me engano, na Suíça, né, em que as próprias crianças elas começaram a pensar, a refletir sobre o que era bom e o que não era no fato de você utilizar celular e tal. E isso foi um problema, foi uma pergunta que trouxe para as crianças, viu? Uma série de discussões que, por exemplo, é o que está havendo aqui agora, né? Então, vocês muita gente me pergunta, o que tem a ver tudo que você faz aí com a neuropsiquiatria e a ciência do comportamento? Aí eu respondo o seguinte: bom, pergunte aos alunos que passam pela disciplina, né, e que terminam, que a disciplina, a visão que eu tento colocar nela é uma visão totalmente diferente, né? Eu particularmente, eu detesto obrigar as pessoas a assistirem, a participarem. Eu tento fazer com que elas sintam-se motivadas para participar e, sobretudo, para perguntar, porque na medida que ela pergunta, ela pergunta a si mesma, certo? E a resposta como a ciência, ela tem vários caminhos,
E isso é o pensamento complexo de Morin, na verdade, né? Então, a prática transdisciplinar, né, entrega conteúdos em torno de temas significativos, fomenta o pensamento crítico, sensível e criativo, incentiva a colaboração e respeito à diversidade, que é uma outra questão também, não é? Na medida em que você consegue discutir com todo mundo, né, a visão de cada um, né, então nós vamos colocando, digamos assim, essa visão para a crítica de todo mundo e a crítica da própria pessoa que coloca, tá? Eu queria também, só para não estender muito, eu fico muito feliz. Você veja, Eulália é uma menina, não sei, tu não tem 50 anos não, né, Eulália? Eulália? 24. Então, ela só tem 24 anos. Ela entrou comigo, acho que ela tinha 22 ou 20, não sei. É uma jovem. E veja a propriedade como ela coloca, e isso foi um desenvolvimento rápido, porque ela foi proativa, ela se interessou, e aí é o que acontece. E todo mundo pode ser assim. Por exemplo, essa disciplina ela tem pouco tempo, ela vai ter, eu acho que no máximo umas 20 aulas e tal. Aí, o que eu quero deixar é que vocês vejam as várias áreas e como isso pode interferir na cabeça de cada um, até de mim mesmo. Eu mesmo, eu gosto muito das discussões lá no. E veja que eu uso as técnicas atuais. Então, essa história de criticar demais, sabe? Toda criação humana ela pode ter dois caminhos, né? Ou o caminho, vamos dizer assim, o caminho para construções maléficas ou para construções benéficas. Por exemplo, uma coisa importante que eu falei isso aí, que é a expressão do pensamento transdisciplinar, do pensamento complexo, é a IA, a inteligência artificial. Você pode usar, você pode pegar, como já aconteceu, de estudante pegar e mandar um projeto feito pela IA, mas a gente consegue discernir isso. Mas também você pode utilizar a IA num sentido benéfico, entendeu? Para melhorar. E na medida que você faz isso, você se melhora também, né? Pronto, questões que são colocadas e você tem um fácil acesso para isso, né? Quer dizer, tem os dois lados. Como nós vamos ser formadores, né? A gente tem que escolher o lado que a gente considera que é bom, né, para a humanidade, né? E tudo isso também, viu, minha gente? É por isso que eu gosto muito de Edgar Morin, porque ele dá uma visão planetária, né? Não é simplesmente a visão do cara que está ali em Passira, né, sabe? Não, o cara que está lá em Passira é um cara que vive no planeta, sabe? Aí eu me lembro dos poemas de Fernando Pessoa, né? É um cara que está na janela do cantinho dele lá em Portugal, mas ele está olhando o universo. Os poetas são e aí mostra o que Eulália estava falando, que a gente tem que ter uma visão, mesmo como pesquisador, ou mesmo como, digamos, filósofo, a gente tem que ter uma visão ampla do mundo, né, do universo. Eu fiquei muito feliz, viu, Eulália? A minha pergunta para terminar, não sei se a gente está com tempo, mas para terminar,
qual a relação que você vê entre a transdisciplinaridade, o pensamento complexo de Morin e as proposições iniciais sobre a fome de Josué de Castro? E um beijo, eu estou muito orgulhoso de você, como sempre, viu? Obrigada, professor. Para mim, Josué de Castro é um exemplo na prática do pensamento complexo. Ele implementou a complexidade e a instrumentalização da complexidade através da transdisciplinaridade, que foi justamente no entendimento da fome. Ele estudou a fome, a causa, os fatores que estavam envolvidos na fome aqui no Brasil, e ele propôs soluções para ela. Então, ele fez estudos sobre a fisiologia dos indivíduos, ele buscou entender os fatores ambientais que estavam associados à má administração política, então as causas ambientais, a seca no Nordeste, que levava à escassez de água. Ele buscou entender as carências nutricionais que precisavam ser corrigidas para que a fome também fosse solucionada com uma boa nutrição. Ele fez padrões dietéticos respeitando os hábitos alimentares de cada região, então a cultura e a regionalidade de cada um dos indivíduos foi respeitada, então ele conseguiu entender a fome, buscar soluções para elas, usando os diferentes saberes, respeitando a cultura dos indivíduos, utilizando os conhecimentos sobre geografia, biologia, medicina, nutrição. Então, ele usou a complexidade para entender a fome, para estudar, mapear a fome no Brasil e para buscar soluções para ela. E é isso que ele fala, discute e propõe nas obras dele, principalmente em A Alimentação Brasileira à Luz da Geografia Humana. Obrigada, professor Raul, pelos comentários. Muito obrigada, Eulália, pela brilhante apresentação. Foi muito, muito boa e, com certeza, muito enriquecedora para a disciplina e para cada um dos alunos, dos participantes. Algum outro aluno tem perguntas? Alguém mais quer fazer um comentário? Ainda temos uns minutinhos antes de finalizar a palestra de hoje. Alguém mais quer fazer um comentário? Acho que ninguém mais quer fazer um comentário. Eulália, uma vez mais. Tá. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada, Eulália. Obrigado a todos pela participação. Um abraço e nos vemos na próxima terça-feira. Boa tarde para todos. Boa tarde aí para todo mundo, viu? Foi muito legal. Valeu, professor. Até mais.